Olha só, a parada é a seguinte, a virada mais épica da Libertadores, o vídeo é do Fute Neutro, estamos falando de 2019, obviamente, que me fez muita raiva pessoalmente. Vamos relembrar isso aqui. Existe uma velha lenda no Do nada, nada a ver com nada. futebol. Aquele que toca na taça antes da final, jamais a levanta. Dá azar, dá azar. Só que ousaram desafiar a lenda. Mas ele não estava sozinho. Todos os esforços pareciam em vão, mas bem no final, algo aconteceu. Algo tão intenso, tão inexplicável, o inefável. Fute Neutro. Cara, já começando aqui, já desde o começo, tá? Baita edição, baita edição. Enfim, canal dele, na descrição, se inscrevam lá, é realmente bem bom, tá Desde ligado? uma reformulação desde 2013, o Mengão conseguiu se reorganizar e foi premiado com a possibilidade de contratar jogadores de grife em 2019. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz e Rafinha. Do outro lado estava o atual campeão. Cara, em 2019, as laterais do Flamengo eram bem melhores do que as atuais laterais da seleção brasileira. Os caras tinham, tipo, Felipe Luiz e Rafinha. Se a gente tivesse hoje, sabe, aquela versão de Felipe Luiz e Rafinha, a gente tava bem. A gente tava bem. Bizarro como que era bom o time do Flamengo. Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz e Rafinha. Do Não, e outra, Rodrigo Caio saudável também, baita zagueiro. Baita zagueiro. outro lado estava o atual campeão da Libertadores, o River Plate, que venceu seu rival Boca Juniors na final e tinha jogadores extraordinários como Armani, Montiel, Enzo Pérez, De La Cruz, Nacho Fernandes, Borré, De La Cruz. o time a ser batido na América do Sul. Além do treinador Marcelo Gallardo, que estava há mais de 5 anos no comando, tinha um clube inteiro na palma de sua mão. A confiança era tanta, afinal, ganharam em 2015 e 2018. Mas do outro lado estava o revolucionário Jorge Jesus. Com apenas 4 meses e meio no Mengão, encaixou aqueles jogadores com enorme personalidade através da sua exigência pela perfeição em campo. Era um casamento perfeito com o que o Flamengo acreditava, exultando em um futebol que dava medo. O caminho dos dois foi bem parecido até. O Flamengo passou na última rodada no sufoco. Eram 3 times empatados em 10 pontos. Abel Braga pediu demissão do Flamengo. E agora é com você. Boa sorte. Obrigado. Nas fases seguintes, passou pelos gaúchos. O Jorge Jesus era uma persona e tanto. Ele nas entrevistas, aquela porra daquele 5-1, ele era esquisito, ele era esquisito. Cara, eu imagino que pro flamenguista ele deve ser uma pessoa muito querida. Hoje talvez menos, né? Porque ficou nesse vem, não vem, talvez tenha, sei lá, sujado um pouco a imagem. Mas, cara, na época o cara devia ser muito idolatrado, porque ele era esse cara, essa personalidade e tal, e aí ele deu esse monte de título, eu imagino como que o cara não era gostado, tá ligado? Essa palavra existe? Nem sei, mas enfim, querido. Nas quartas e o Grêmio nas semifinais, com um placar incomum, 5-0 no jogo de volta. O River passou em segundo. Pô, eu vendo esse jogo do 5-0, eu tava tipo assim, caralho. A cara do Renato Gaúcho, tipo assim, cara de paisagem dele, vendo o time tomar 5, tá ligado? Ali eu falei, azedou o caldo, hein? Ixi, vai dar ruim, hein? A cara do Renato Gaúcho era minha cara, tá ligado? Sabe quando a realidade tá batendo na sua cara, tipo assim, a realidade tá batendo na porta, a realidade tá aí. E ela não é legal. Nossa, 5-0. Lugar em Rapaz. seu grupo. Nas quartas, não teve dificuldades pro Cerro. E nas semis, era contra o seu rival, Boca Juniors de novo. Poderia ser revanche do Boca, mas o River amassou e foi pra final. Flamengo e River na decisão, só que essa ficaria marcada Um estádiozinho bem esquisitinho, né? Lá em Lima, no Peru e tal. Bem esquisitinho, mas acabou que virou marcante. como a primeira final em uma única partida, já que as edições anteriores eram no formato ida e volta. Haviam determinado que 10% da capacidade do estádio fosse reservada por possíveis terremotos, para facilitar a saída das pessoas. Só que haveria sim um terremoto, e não seria ocasionado pela natureza. Mas rapaziada, antes calma aí, porque temos novidades. Seguinte, a Golcase lançou coleção nova e tá realmente bem bonita. Eles lançaram as novas coleções de time, tanto de garrafa quanto de copos e até capinhas de celular. E mano, na moral, essa aqui eles acertaram muito, isso aqui tá muito bonito. E tem do seu time também. Obviamente eu tô mostrando aqui do Vasco e tal, porque vocês sabem que é o meu time, mas tem do seu, seja lá o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, o Ceará. Tem do seu time, tá ligado? Dá uma olhada lá no site, mano, eu duvido que você não vai gostar de pelo menos um produto do seu time, tá ligado? É muita coisa bonita, de verdade. Olha só, nas capinhas de
celular, eu já uso uma aqui do Vasco, que é deles, tá ligado? E eles me mandaram mais duas. Mano, pô, muito bonita. Essa aqui é meio detalhada, ela tem várias coisinhas aqui maneiras aparecendo, tá ligado? E temos uma outra novidade também. O Dia das Mães tá chegando e pra você que não sabe, a Golcase também vende coisas, produtos femininos, tá ligado? Como, por exemplo, essa bolsa aqui, que eu vou dar pra minha mãe, que inclusive tem o nome dela, da minha, e você pode comprar pra sua mãe e dar o nome, né, da sua mãe. Porque seria esquisito você colocar o nome da minha, mas enfim. Cara, a bolsa é muito boa, muito bonita, tá aqui preta, mas você pode escolher a cor lá. Dá uma pesquisada no site, talvez você presenteie sua mãe, sua namorada, enfim. Use o meu cupom, que é esse que tá aparecendo aqui embaixo. Agora não são mais 5% de desconto, agora são 10, é o dobro, enfim. Entra lá, boas compras, é nóis, tamo junto. Link aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos voltar pro nosso vídeo. Até que chegou o dia do jogo. Parecia que algo incomum iria acontecer. E isso começou quando os Stormtroopers de Star Wars estavam vigiando a taça até o campo. O árbitro da partida era o Roberto Eu não lembro qual foi a campanha de marketing, não sei se tinha filme saindo na época. Eu não sou desse mundo, tá ligado? Eu não curto tanto, mas enfim, é sempre engraçado quando aparece. Tobar, que apitou a final da Copa América em que o Brasil venceu o Peru. Além disso, apitou a final da Recopa de 2019 e da Sul-Americana do ano anterior. Esses dois capitães, tanto do Flamengo quanto do River, seriam fundamentais para o resultado final da partida. O Flamengo mostrava crescente união com Jorge Jesus, apesar daqueles pequenos conflitos que teve durante o ano. Uma partida que valia muito pro Flamengo. Após 38 anos, chegou uma nova final de Libertadores. Era impossível prever o que aconteceria. Até... Cara, olha que loucura. Que virada de chave que o Flamengo teve depois desse ano. O Flamengo joga a final de 81 e fica quase 40 anos sem jogar uma final. E aí depois, tipo, virou a chave, 19... Aí ganha o que? 22, mas joga também 21, joga um monte de final, tá ligado? Até que começou a final. O Mengão tentava impor o seu futebol, mas foi surpreendido por um River sedento na marcação, oferecendo pouquíssimos espaços. E na frente, chegavam nos jogadores até mesmo quando não tinha a bola. O Mengão parecia nervoso, errando alguns lances, mas tentou chegar com o cruzamento do Arrascaeta, e o Armani saiu e trombou com o Bruno Henrique. Ficaram caídos dois jogadores fundamentais para ambos os times. Felizmente não foi nada demais e se entenderam no final. Haviam vários embates físicos nessa partida e acabou sobrando para o Rodrigo Caio, que bateu o rosto contra o Borré. Seu nariz começou a sangrar incessantemente. Rodrigo Caio machucar é um negócio raro, não acontece muito não. Ele é quase de ferro, sabe? É uma pessoa muito rara ele ter lesão. A melhor partida do futebol da história. Pra você, pra mim foi uma bosta. Logo em seguida, o Pinola Caraca, mas tava pingando sangue, né? O bagulho não tava legal. Ela revidou a chegada do Bruno Henrique no Armani e o juiz marcou falta pro Flamengo. Bruno Henrique nesse momento tinha 31 gols no ano, mas não foi dessa vez. Mente e corpo hiper focadas. O JJ sentia que tinha algo indo mal e tentava ajustar o time. O árbitro tinha alguns critérios duvidosos, mas conseguia controlar a partida. E o Rodrigo Caio tinha sua respiração limitada. Quem não tinha respiração limitada era o Bruno Henrique, que parecia um foguete. Eles tinham uma jogada forte, explorando a profundidade. Dessa vez não deu certo. O Flamengo defendia de maneira incomum, uma primeira linha altíssima que sempre funcionava bem. Só que algo aconteceu. Não parecia que iria oferecer perigo algum, mas o Ilharão e Gerson não se entenderam. A bola sobrou para o artilheiro, o Rafael Borré. Jorge Comemorei demais esse gol. Na época eu ainda morava com meus pais, hoje eu não moro mais, mas na época eu morava e tinha um vizinho lá que era muito flamenguista. Ele gritava toda vez que o Flamengo fazia gol. Podia ser qualquer jogo, tá ligado? Campeonato Carioca, sei lá, qualquer merda ele gritava. E aí nesse dia o River faz um gol e tipo assim, tava eu e meu irmão também é Vasco, pra quem não tá ligado, e nós tava tipo assim, ué, fulano tá em silêncio, por que será? Depois, minutos, né, na reta final do jogo, o fulano deu o maior grito da vida dele. Não foi legal, não foi bacana. O fulano gritou, mas gritou com uma vontade, rapaz. Jesus não estava acreditando no que estava vendo. Galhardo estava ganhando o xadrez tático. Só que tática jamais vence talento em grandes dias. Porém, esse grande dia não parecia ser aquele momento. O River continuava em cima, marcando mais firme do que... Nossa, mas a comemoração do Borré e tal, tá tudo muito vivo na minha memória, tá ligado? E depois deu ruim também, tá muito vivo. Né? Galhardo gostava do que via, mas parecia se preocupar com alguma coisa. O Flamengo não conseguia chegar com perigo. E foi a vez do Felipe Luiz sentir na pele a raça do Montiel. E posteriormente, daria uma Copa do Mundo pra Argentina, 3 anos depois. A torcida do Flamengo estava apreensiva. Aquele futebol dominante. É uma loucura, né? O Montiel foi o cara que bateu o último pênalti da Copa do Mundo.
Tipo assim, é até aquela parada do o Neymar deveria ter batido antes e tal, porque você não sabe se chega até a última cobrança. Então, hoje em dia, virou natural que o melhor jogador bata primeiro. Mas, tipo assim, imagina o peso Montiel, cara. Assim, baita jogador, legal. Baita jogador pra nível, né, futebol sul-americano. Mas a nível mundo, não é ninguém. E o Montiel teve a responsa de bater um pênalti que dava ou não uma Copa do Mundo pro Messi, pra Argentina. Pô, loucura pensar isso. Não Seria tipo, sei lá, vai, imagina o Fred, não, acho que Montiel tem mais moral lá do que o Fred aqui, mas imagina alguém bem nada a ver ser o responsável pelo Brasil, tá ligado? Imagina um último pênalti, Brasil na final da Copa, tipo, não é o Neymar que bate, não é o Vini, seria, sei lá, algum lateralzinho, sabe, o Arana, o Arana, imagina que bizarro seria o último pênalti nos pés do Arana, todo mundo ia ficar meio... sabe, todo mundo, Alexandre, alguma parada assim, sei lá, o Danilo, sabe, o Wesley do Flamengo. Imagina, tipo, a última bola, o último pênalti nos pés do Wesley. Meu Deus do céu, com todo respeito, acho um baita jogador, mas eu me tremeria todo na base. estava acontecendo exatamente no jogo mais importante da temporada. O River tinha as melhores chances. De La Cruz quase ampliou, mas o Não, toda hora eu tava, vamos, e o River não fazia o segundo, não girava a faca. Mari foi perfeito no lance. Em seguida, o Rafinha sofreu uma entrada dura. Jorge Jesus não estava satisfeito, mas em nenhum momento reclamou da conduta do time argentino. Bruno Henrique e Gabigol tentavam se encontrar, mas surgiu uma bandeira apontando impedimento. Depois de vários lances faltosos, o juiz resolveu dar cartão para o Casco. A reclamação do Rafinha no lance anterior surtiu efeito. A cobrança não ofereceu perigo aos argentinos. E de novo, em uma bola levantada na área. Armani não tinha a menor pressa em repor a bola. De fora da área, o Palacios pegou bem na bola e o Diego Alves só torceu para ir para fora. Bruno Henrique tentava, mas a marcação era triplicada. JJ cobrava o Gabi, que estava apagado na partida. E o responsável por isso? Pinola. River de novo caía na linha de impedimento do Mengão. Quando o Gabigol tinha a chance de arrancar, Enzo Pérez parecia um predador. E esse lance foi o último da primeira etapa. O Flamengo não estava fazendo bom jogo, só que um fator... Até aqui, o mundo ainda era um lugar bom pra se viver, entendeu? O Flamengo não ia ganhar, ia dar River, pra mim, tanto faz quanto fez, né? Tô nem aí pro River. Inclusive, o River já tomou taca pro Vasco em Libertadores, aquela coisa toda. Mas aí no segundo tempo, o Gabigol fez um bagulho que até hoje é responsável por ele ganhar 2 milhões de salário. Ele nem joga mais bola, mas tipo assim, até hoje ele ganha 2 milhões por causa disso. Mudou tudo. Chegou o momento em que começou o segundo tempo. A primeira chance foi justamente com o Gabigol. Ele pegou a bola no mesmo ponto que fez aquele golaço contra o Santos, mas o Armani estava esperto e não se adiantou. E ele chutou bem pior também, né? Tem que ser falado isso aqui. Mesmo sem tanto perigo, foi uma oportunidade. Só que no lance seguinte... Os caras tá falando, o River apanha de todos. É que, na verdade, cara, é que eles participam muito. É ter um lado positivo deles. Eles estão... quase que sempre nessa reta final de Libertadores, tá ligado? Então é comum que hora ou outra eles acabem apanhando. Tipo assim, por que o Vasco não tem passado aperto na Libertadores ultimamente? Porque o Vasco não vai, entendeu? Agora, se fosse comum do Vasco chegar toda hora em semifinal, em final, também seria comum dele, já perdeu pra fulano, pra ciclano e tal, sabe? Pinola mais uma vez teve vantagem sobre o atacante. River continuava marcando firme, mas o Mengão também. Mari nem parecia que veio da Espanha. Nossa, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Rafinha e Felipe Luiz eram um baita de um sistema defensivo, hein? Caramba. Até que os argentinos começaram a chegar. O primeiro sem perigo, mas o segundo com Palacios. Mais uma vez, tirou tinta da trave. De novo, os milionários pareciam ganhar confiança no jogo. E o Mari ganhou um cartão amarelo por falta no Borré. Mas foi um domínio temporário. Bruno Henrique estava dentro da área. Girou o Pinola e cruzou. O Arrascaeta acabou furando, mas tinha mais uma chance e foi pro Gabigol. Só que a bola bateu no De La Cruz. E ainda houve uma terceira oportunidade. Era só fazer, mas o tanto que eu gelei nesse lance não tá escrito. Meu Deus do céu. Você vê que o jogo tava tão interessante. Olha só, os policiais todos de costas vendo o jogo. Os policiais todos vendo o jogo. Ninguém queria saber de fazer segurança, tá ligado? Todo mundo vendo o jogo. O Armani pegou. Parecia um bom momento, mas o Gerson acabou machucando. Ele até tentou continuar, mas não conseguiu. JJ chamou o Diego, que estava fingindo que estava ouvindo as instruções do Mister, e ele mudaria tudo. Mas antes, o River teve mais duas chegadas. Por que tava fingindo? Não entendi. Uma com Borré, onde o Rodrigo tirou, e outra com Perigo. Tem algum contexto, alguma coisa? Eu perdi algum... Como assim que ele tá fingindo? Tem alguma história que eu não sei? Perigo com o Nátio Fernandes. River já começava a apresentar cansaço. Aquela marcação por 60, 70 minutos parecia se dissipar. Foi então que o Julián... Caraca, tinha Julián Álvares nesse jogo.
O mano tá falando porque o Diego era bizarro. Tá, pode crer. Caramba, eu não... Tinha Julian Álvares nesse jogo. Verdade, eu lembro que durante muito tempo o Julian Álvares ele tinha uma marca na carreira dele de ter jogado um monte de final e ter ganhado todas. E a única final, o único time que tinha derrotado ele em final era justamente o Flamengo do Jorge Jesus. Tirando isso, todas eles tinham ganhado, tá ligado? Loucura. Álvares entrou no jogo, só que o Galhardo tirou o meio campo. Será que esse xadrez tático houve impacto? Bruno Henrique acionou de novo seu foguete e o Enzo Pérez não conseguiu pará-lo. Cartão amarelo. Seria a primeira participação em lance direto do Diego. Na cobrança, a bola encontrou Rodrigo Caio, mas no último segundo foi bloqueado. O juiz acabou dando mão dele. Felipe Luiz arriscou de longe, mas também foi pra longe. O Flamengo tomou as ações da partida. Lucas Prato entrou na partida no lugar do Borré, saiu. E naquele momento, era o herói da partida, o herói do título do River. Mas tinha muito jogo e o Gabigol estava armando o chute, mas achou o Everton Ribeiro. Ele levantou a cabeça e lançou pro Arrascaeta, que tentou um voleio, mas ficou na zaga. Por falar em zaga, Galhardo tirou o lateral casco e colocou um zagueiro, o Paulo Dias. Mari lançou pro Gabi, mas o Armani já estava nela. Ele queria a bola no peito e o Mari entendeu o recado. Prato entrou e parecia atender a saída do Borré. Finalizou de fora da área, que acabou indo pra fora. O jogo ficou aberto. Gabigol tentou passar pro Bruno Henrique, só que parou de novo no Pinolo. Rafinha recebeu cartão após dar pontapés no Prato. Tá vendo? Eu lembro que nesse jogo o Prato entrou meio pra segurar a bola, né? Porque ele é grandão, pesadão e tal. Tipo assim, tá com um atacante desses lá, que aí pelo menos ele, sei lá, carrega um pouco a zaga do Flamengo em cima dele, tá ligado? Ele aguenta, ele tem corpo pra isso e tal. Mas não deu certo. Até cansou. O Palácios ainda estava inteiro e após o Felipe Luiz perder a bola, finalizou mais uma vez, de novo pra fora. Pinula ganhou mais uma vez o Gabigol. Tudo indicava que esse duelo seria mais vantajoso pro argentino. River queria matar o jogo e atacava com 5 jogadores, mas não tinha forças. O jogo estava tenso e todos sentiam. A torcida do River, que já vivenciou títulos de Libertadores recentes, parecia sentir medo, aflição, temor. E veja bem, 6 jogadores atacando e o armador, Lucas Prato. Era a oportunidade perfeita para o Mengão se aproveitar e foi exatamente o que aconteceu. Iniciou-se o contra-ataque. Parecia um lance normal, mas de repente, com 3 toques, foi o suficiente para recolocar o Mengão na decisão. Do nada. Completamente do nada. Ainda tinha jogo. Você vê que, na verdade, a estratégia deu muito errado, né? Que é justamente dos pés do Prato que o Flamengo recupera a bola. É foda. O roteiro da decisão estava sendo reescrito. Eis que o Diego faz um lançamento carregado de fé. A disputa no alto era Pinola e Gabigol. Tudo indicava que o Pinola ganharia mais uma. Mas o improvável aconteceu. E ali surge um predestinado. Gabi... Mano, essa bola pingando, finalzinho do jogo aqui, ó, acréscimo já, essa bola pingando, todo mundo sabe que é aquela que se você pega em cheio, o goleiro não pega. Tipo assim, essa bola, ou você erra, ou você chuta, tipo, longe, tá ligado? Ou tu faz o gol. Se tu acerta o gol desse jeito aqui, com essa bola pingando, tu pega na veia, se acerta a direção do gol, muito dificilmente o goleiro pega. E ela veio, nossa, se oferecendo. O improvável aconteceu. E ali... Roteiro de filme clichê ainda, que é virada no final. Surge um predestinado. Gabi... Aquele vídeo do Júlio César, goleiro, que tava no estádio, no meio da torcida, ele desmaiando, assim, de tanta emoção, aquilo lá é doido. O River foi pro tudo ou nada. E essa seria a... Ah, depois acabou. Depois disso aqui acabou o jogo, esquece. Eu nem sei mais o que aconteceu depois desse gol. Eu desliguei a TV e fui tomar banho puto. última bola do jogo. Jorge Jesus nunca tinha sentido. Jesus se arrepende de ser vascaíno nessas horas. Pior que não, mano. Nessas horas eu percebo, tipo assim, quanto que, sabe, o tanto de ódio que eu senti prova o quão vascaíno eu era, tá ligado? Algo assim. Mas ali... Mano, assim, nossa, eu lembro de eu bater na porta do guarda-roupa, tá ligado? Essa merda, eu vou tomar banho. E eu não terminei de ver o jogo, até porque já tava bem no finalzinho. Mas eu lembro de eu puto, tá ligado? E o vizinho lá gritando, que é desgraçado. Naquele instante, ele compreendeu. Desde o primeiro dia na Gávea, ele disse que conquistaria a América. E sempre acreditou nisso, mesmo após a eliminação pro Atlético Paranaense. Quando tudo parecia improvável. Era improvável fazer aquele time jogar. Era improvável jogadores cheios de personalidade se encaixar. Era improvável. Eu acho que a final de 22 ela foi muito mais de boa pra mim por inúmeros motivos. Primeiro que o jogo foi muito mais dominado. No final do primeiro tempo eu já tinha aceitado que o Flamengo ganhou, não tem como. E segundo que assim, 22, o Flamengo já tinha sido campeão em 19. Tipo assim, eu já tinha vivido
o que é ver o maior rival ganhar uma Libertadores. Porque 19 era tudo muito novo, né? 19 o Flamengo nunca tinha nem passado perto disso. Então 22 já estava muito mais, sei lá, mastigado, até porque tinha perdido em 21. Então também estava tipo assim, já perdeu, sabe? Eu sabia que uma hora ou outra o Flamengo ia voltar a ganhar, porque o time ainda era muito bom. E aí pegou numa final com o Atlético Paranaense, tipo, normal. Mas 19 fez raiva. A virada no final, porque é muito pior quando te faz acreditar que vai dar nós, tá ligado? No caso, nós aqui, eu me vejo aqui no River Plate, pô, vai dar bom, vai dar bom. Só que aí na virada, no finalzinho, no apagar das luzes, a desgraça do Gabriel Gol. Eu ganhar a Libertadores. E ali estava, faltando pouco menos de 1 minuto pra concluir. O pessoal fala de aura e tal, pô, assim, não tem um momento mais aura do que isso aqui. Pô, o gol da virada do Gabigol, naquele momento ali, ele deve ter se sentido a pessoa mais foda do mundo. Não tinha ninguém neste planeta se sentindo mais pica do que o Gabigol após fazer esse segundo gol. Porque assim, pô, era muito fenomenal. Era um bagulho absurdo. Era absurdo. Conquistar a América. Eles passaram a segurar a bola no ataque. E então, finalmente, o juiz apitou. Flamengo bicampeão da Libertadores. Nesse momento eu tava tomando banho cheio de ódio. Esse título tinha tudo que um bom roteiro precisava. Um desastre no começo, um meio incerto e um final de tirar o fôlego. E naquele 23 de novembro de 2019, o impossível ajoelhou diante do Flamengo. Pô, baita vídeo, hein, mano? Baita vídeo, baita edição, louco. Acabou. Esse aqui a gente já viu também, tá? Corinthians na final do Mundial 2012. A gente viu também. Cara, futebol é isso, tá ligado? É igual eu falo. Pô, se pro flamenguista foi tão bom quanto foi ruim pra mim, quanto fez raiva pra mim, eu imagino a felicidade. E é isso, tá ligado? É isso. É tipo assim, é também uma parada, tipo assim, é normal, é saudável que eu fique com raiva, mas na mesma hora, cara, tipo assim, eu via depois quando eu encontrava com um amigo flamenguista e tal, os caras, nossa, morrendo de felicidade. Os caras, sei lá, estavam num estado de graça que, sei lá, se eu falasse, mano, sua mãe morreu, o cara ia falar, pô, que pena. Morreu? Morreu? Faz parte, né? A vida é isso mesmo, pra morrer basta estar vivo. Tá ligado? Os caras estavam nessa pegada. E o futebol é isso. O futebol tem esse poder tanto de irritar, de, sabe, despertar o ódio, a ira, quanto também a felicidade. E, porra, é uma baita de uma final. É uma baita de uma final. Porque aquilo tem final de Libertadores que eu acho que pro torcedor é emocionante de qualquer jeito. Por exemplo, a final que o Palmeiras ganhou em cima do Santos. Acho que pro torcedor palmeirense, de qualquer forma, deve ter sido legal, tá ligado? Mas você olha o jogo de futebol, meu Deus do céu, que final horrorosa. Que jogo feio. Mas eu imagino que apesar do jogo ter sido horroroso, nossa Deus, pior do que tudo que já existiu, pro torcedor palmeirense deve ter sido legal. Deve ter sido legal. Agora, a final do Flamengo, é legal de qualquer jeito. Tipo assim, é realmente, sabe, esportivamente falando, aquilo ali é muito foda. É muito foda. E se por acaso você é rival, você passa raiva. Mas, inegavelmente, é muito emocionante. Seja uma emoção ruim ou boa, mas é emocionante. E aí, depois também a gente teve, né, Palmeiras e Santos, que foi chato, mas enfim. E Palmeiras e Flamengo foi uma baita final também. E aí, quando o Daverson faz gol, pô, você me desculpa. Mas, assim, o Daverson fazendo gol, o Pitico escorrega na bola quase que sozinho lá, e o Daverson faz gol. Nossa, que momento gostoso. Que momento bacana. Que momento legal. Enfim, eu espero que um dia esse meu time me deixe vivenciar a felicidade que não seja via terceiros, né? Que eu possa ficar feliz. Eu espero que um dia o meu time, numa final de Libertadores, seja realmente o meu time e não só o rival de quem eu não gosto, tá ligado? Enfim, espero que a gente possa vivenciar isso aí. Se a galera puder permitir que o Vasco deixe de ser uma bosta antes de chegar a hora de eu morrer, eu vou estar agradecendo, tá? Enfim, nós estamos juntos.